Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo para a gente avançar um pouco mais em relação à complexidade do mapa de processo que a gente está desenhando. Agora a situação é o seguinte, é a de um processo de certificação em Lean Six Sigma. Então eu estou aproveitando, resgatando o CIPOC da tarefa prática que vocês fizeram, né, lá na etapa de definição. Vou trazer esse mesmo contexto, mas agora como um mapa de processo para a gente entender, né, o maior nível de detalhamento que o mapa de processo exige. Então aqui eu criei uma situação fictícia para a gente poder trazer justamente esse exemplo do processo de certificação. A ideia é que nessa empresa de varejo, eles têm um programa Lean Six Sigma e eles perceberam que o índice de certificação é muito baixo. Se eu quero fazer um projeto Lean Six Sigma para melhorar o índice de certificação, né? Acredite, isso acontece. Então, é claro que parte do meu projeto, se eu estou fazendo um projeto Lean Six Sigma para melhorar um resultado, que é o resultado de certificação, uma das etapas do meu projeto será o quê? Mapear esse processo de certificação. Então, é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Lembrando, então, que nós vamos seguir as 5 etapas do mapa de processo. Etapa 1, o fluxograma. Aqui já definindo as fronteiras do processo, né, e as etapas intermediárias. Então, no caso dessa empresa, eu estou falando do processo de certificação deles, que começa na convocação dos candidatos para o treinamento. Ou seja, a empresa vai lá, manda um e-mail, convoca os candidatos, seleciona os candidatos. Depois, ela realiza o treinamento. Depois, quem fez o treinamento tem que conduzir um projeto e a empresa certifica os candidatos a Green Belt. Ou seja, existe um processo de certificação interno lá para isso. Primeira etapa, fluxograma. Segunda etapa é o quê? Produtos em processo. E o produto final, ou seja, os meus outputs. Então, se a etapa é convocar o candidato, o produto em processo é o e-mail de convocação enviado. Aqui, realizar o treinamento seria o quê? Treinamento concluído e candidatos aprovados. Conduzir o projeto, projeto concluído. Certificar os candidatos, Green Belt certificado. De forma que eu já tenho aqui a primeira visão geral do processo, entendendo etapas e outputs, né, as saídas. Bom, agora a gente sabe que no mapa de processo a gente precisa identificar o quê? Os meus Ys, né? Essa parte de cima aqui, os parâmetros de produto. Parâmetros de produto está relacionado ao produto em processo, certo? Então, todos os meus Ys, que são os parâmetros de produto, são medidas de qualidade ou de resultado que fazem referência a esse output que eu mapeei aqui. Se eu estou falando do e-mail de convocação, o meu Y aqui vai estar relacionado a esse e-mail. Se eu estou falando do treinamento concluído, o meu parâmetro de produto, o meu Y vai estar relacionado a essa entrega. Projeto concluído, mesma coisa, Y relacionado a projeto concluído. E o Green Belt certificado. Então vamos ver que tipo de métricas, né? Que tipo de parâmetros de produto essa empresa de fato mede, de fato acompanha do seu processo de certificação. Ou seja, a empresa, nesse primeiro momento, ela registra, né, as confirmações de recebimento de e-mail e também ela verifica, né, se a informação correta sobre data e local do treinamento. Ou seja, em relação ao e-mail de convocação que é enviado, verifica-se se as informações de data e local foram digitadas corretamente e verifica-se quantas confirmações de e-mail foram recebidas. Em relação ao treinamento concluído, mede-se o quê? A carga horária cumprida. Então, se a proposta do treinamento era ser de 80 horas, cumpriu-se as 80 horas, né? A presença dos participantes, né?
Ou seja, isso é fácil também de medir através da lista de presença, você consegue verificar isso. E a nota final dos participantes, porque nessa empresa, no treinamento, eles fazem uma prova. E aí, essa prova tem a nota final, a nota mínima para a pessoa ser aprovada. Então, isso aqui é muito comum, são realmente parâmetros de produto que eu já vi muito acontecer em relação a esse momento do treinamento. Para o projeto concluído, o que a gente verifica? O percentual de projetos que alcançaram a meta, quais foram os resultados, né, financeiros dos projetos. Então, a gente normalmente soma o resultado financeiro dos projetos, quantos projetos foram entregues no prazo, cronograma no prazo, e quantos projetos entregaram a documentação necessária, ou seja, o mapa de raciocínio. Também muito comum nesse momento da etapa de certificação, quando o programa Lean Six Sigma é feito internamente na empresa. E por fim, a etapa final, o meu produto final, que é o Green Belt certificado, basicamente mede-se a nota de certificação. E aí a gente vai para os parâmetros de processo, que são as entradas, os inputs aqui de cada etapa. E aí é listar mesmo, né, todos aqueles insumos, tudo que eu utilizo em cada etapa. Então, para convocar os candidatos, né, eu verifico a disponibilidade de quem está sendo convocado, eu preciso da autorização da diretoria dessa pessoa para ele ser convocado, eu preciso de enviar o e-mail com o texto adequado, enviar o e-mail em tempo hábil, né, e, claro, que eu garanta que as informações estejam assertivas no texto do e-mail. Já para realizar o treinamento, eu preciso de um consultor ou um black belt, uma sala de treinamento, projetor e flip chart, material didático, notebook, mini tab instalado, que os colaboradores que foram convocados estejam presentes, né? E que a gente tem que garantir a imersão desses colaboradores ao longo do treinamento. Na hora do projeto, o que eu preciso? De utilizar o método DMake, né? Eu preciso de uma equipe de projeto, eu preciso de definir bem o escopo do projeto, trabalhar com um prazo adequado, utilizar o mapa de raciocínio para documentar o projeto e também sempre ter um consultor ou um black belt que possa ser um orientador. Isso sempre é importante. E para certificar, a consultoria certificadora ou a própria empresa pode certificar com, né, a assinatura do diretor, do CEO, enfim, no certificado. O mapa de raciocínio bem preenchido, né, eu vou utilizar os critérios de certificação e também vou avaliar o desempenho da equipe do projeto. Com isso, então, eu tenho aí o meu mapa de processo do processo de certificação.